Olá, eu sou Guilherme Santos, consultor financeiro da DHO Consultoria, e hoje nós vamos falar de uma ferramenta muito importante para a gestão financeira da sua empresa, que é o fluxo de caixa. Então vamos lá. Mas você sabe o que é o fluxo de caixa? Do que se trata essa ferramenta ou o que ela faz? Com certeza, você, como empresário, já deve ter ouvido falar da utilização dessa ferramenta no dia a dia da sua empresa. Até mesmo das suas vantagens, da sua aplicação de uma forma correta e eficiente. O que essa ferramenta vai te proporcionar de benefício enquanto for realmente, efetivamente bem aplicada na sua empresa. Então, vamos direto ao ponto. O fluxo de caixa, ele nada mais é do que uma ferramenta essencial para garantir a saúde financeira e econômica da sua empresa. E como que ele faz isso? Nela são registrados e controlados toda a circulação de dinheiro, ou seja, toda e qualquer entrada e saída dentro de um período de tempo, certo? Permitindo com isso que sejam feitas, inclusive, previsões futuras da sua movimentação financeira, da movimentação do seu caixa. E quais são os tipos de transações que precisam ser registradas nessa ferramenta? Independente do volume financeiro que acontece nessa operação, independente se é uma operação corriqueira, se é uma operação que aconteceu em algum momento que não é comum para a sua empresa, toda e qualquer uma delas deve ser registrada no fluxo de caixa, para que dessa forma nós consigamos ter realmente um controle do dinheiro que entra e do dinheiro que sai dentro da sua empresa. Então, sejam grandes valores, sejam pequenos valores, seja uma movimentação regular ou não regular, todos eles devem ser registrados na sua ferramenta de fluxo de caixa. Ok, então nós já sabemos o que é o fluxo de caixa. Agora vamos falar um pouco sobre a sua importância, da sua efetiva utilização na empresa. Muitos empresários podem se perguntar, por exemplo, ou se questionar: Guilherme, a minha empresa ela é pequena, ela tem pouca movimentação financeira, ela realiza poucas operações ao longo do mês. O fluxo de caixa ele deve ser para empresas grandes, ele deve ser para empresas que realizam movimentações vultuosas ou de grande volume numerário. Eu te falo, empresário, que você não poderia estar mais errado neste ponto. O fluxo de caixa ele é aplicável em toda e em qualquer empresa, independente do tamanho, independente do porte, independente do seu ramo de atividade. E digo mais, o fluxo de caixa, ele principalmente deve ser implementado em pequenas empresas, pois são esse tipo de empresa, empresas de pequeno porte, em que comumente existe muita confusão entre o que é o recurso da empresa, oriundo da sua atividade, da sua operação, e o que é o recurso do empresário. Mas eu não coloco dinheiro dentro da minha empresa, você poderia se perguntar. Muitas das vezes o empresário ele não coloca, mas a confusão ela existe, na realidade, na saída dos recursos, em que contas empresariais e que contas pessoais, muitas das vezes podem ser confundidas, pagas pela conta bancária e empresarial, e não é feita a efetiva separação dessas contas no controle da empresa. E é aí que eu te falo que existe a real importância de uma boa aplicação do fluxo de caixa. Porque quando você registra da forma correta de quem são determinadas despesas ou contas que a empresa efetivamente realizou o pagamento, nós iremos conseguir fazer essa separação entre as contas empresariais e entre as contas pessoais. E desta forma, o fluxo de caixa vai te proporcionar, além de um valor equivalente ou correto do que está sendo retirado para fins pessoais da empresa, o fluxo de caixa vai conseguir te proporcionar, por exemplo, o entendimento do resultado que a sua empresa está proporcionando em determinado período de tempo. O fluxo de caixa, quando bem utilizado, quando as contas lançadas forem efetivamente separadas em departamentos, por exemplo, vai conseguir te proporcionar informação do que o departamento de marketing está gastando, do que o departamento de RH está gastando, do que a produção está gastando e qual que é realmente o retorno que esses desembolsos, esses gastos estão trazendo
para a sua empresa. Desta forma, sabendo da importância do fluxo de caixa, dos seus principais conceitos, nós ainda podemos aprofundar um pouco mais na sua aplicação. Porque o fluxo de caixa não é meramente uma ferramenta para que seja realizado lançamentos das contas corriqueiras da empresa, seja ela que passam, pela movimentação bancária ou de caixa, de tesouraria da empresa, seja elas oriunda da operação da empresa ou sejam essas contas oriundas da necessidade do próprio dono, voltando àquela questão onde existe uma confusão entre os bens e direitos da empresa e os bens e direitos do dono, do empresário. Porque nesse tipo de empresa, em pequenas e muitas das vezes em médias empresas, existem aquela confusão de que tudo é do dono. Então, fazendo a efetiva separação, você conseguirá enxergar tanto em termos de resultado, quanto em termos do que cada departamento pesa para a sua empresa, vamos dizer assim. Além disso, você vai ter aí uma efetiva organização do que cada departamento está gastando e do que a empresa realmente necessita de recursos, trabalhando principalmente com previsões futuras. Porque o fluxo de caixa, por mais que a gente focou aqui em falar, por exemplo, que ele é uma ferramenta para controle das entradas e das saídas da empresa, quando você consegue ter essa organização no seu dia a dia e o efetivo controle, e à medida que você vai gerando um histórico em cima disso, necessariamente você também vai conseguir gerar previsões do que serão aqueles gastos dentro da sua empresa. Tanto dos gastos que efetivamente são fixos, e não entendendo gastos fixos como valores fixos, mas aqueles que se repetem em determinado período de tempo, como por exemplo mensal, bimestral, trimestral, semestral, até mesmo anual, como o caso de algumas contas, como seguros, por exemplo. Fazendo essa organização e separação, e por meio de um histórico que normalmente você consegue gerar, com a efetiva utilização do fluxo de caixa, você também vai conseguir fazer uma previsão, fazendo esses lançamentos em momentos futuros, para acontecer no mês seguinte, no bimestre seguinte, trimestre, semestre, até mesmo anualmente, das contas que realmente são necessárias para que a sua empresa possa existir e coexistir com o mercado. Então, além destes benefícios de se ter um controle e um entendimento das despesas da empresa, o fluxo de caixa ele consegue te trazer o benefício de você ter o controle de uma previsão de necessidade futura que a sua empresa vai ter de caixa, fazendo os devidos lançamentos das previsões de contas a pagar e as previsões de contas a receber. Necessariamente onde serão lançadas as contas a pagar no momento futuro e as contas a receber no momento futuro. Então, a gente já consegue enxergar que além do devido controle, do entendimento do peso financeiro de cada setor para o faturamento da empresa, por exemplo, por meio do fluxo de caixa, mediante o lançamento de contas futuras, mediante uma previsão, certo, do que a empresa vai gastar, do que ela vai receber, nós conseguimos entender, por exemplo, o que seria a necessidade de caixa que a empresa teria no momento futuro. A partir disso, é possível elaborar estratégias, por exemplo, para determinar que o departamento de venda traga determinado percentual a mais de vendas, determinado percentual a mais de recebimentos dentro daquele período de tempo para que seja necessário suprir essa demanda de caixa. E quando isso não acontece, existe ainda a possibilidade de partir para o mercado e buscar de uma forma planejada um recurso em alguma instituição financeira, não utilizando aqueles recursos emergenciais que todo mundo sabe, né, gente? É claro, no Brasil é muito caro, como um cheque especial, uma conta garantida, que são os recursos oriundos da instituição financeira. Então, resumindo aqui, o fluxo de caixa ele é uma ferramenta que nos permite o devido controle de toda a movimentação financeira, entrada e saída, independente se essa movimentação aconteceu na tesouraria, ou seja, em espécie, ou em contas bancárias. Ele é importante porque com ele nós vamos entender o peso de cada departamento dentro da sua empresa. Ele vai nos permitir ter um nível de organização de excelência dentro da nossa empresa e a partir dessa organização, quando ela bem estabelecida, confiável, vai nos permitir conseguir enxergar uma previsibilidade futura do que seria a necessidade de recursos que a empresa teria num determinado período de tempo. Então agora nós entendemos um pouco mais do que seria aí o fluxo de caixa, a sua importância
e é uma metodologia de utilizar essa ferramenta dentro da nossa empresa. Se você gostou deste conteúdo, curta, compartilhe este vídeo e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos acerca de uma boa gestão da sua empresa.